Damos as boas-vindas a todos os seguidores e seguidoras do canal Justino 70 Caminho de Emaús. Estamos aprofundando o livro da Consolação. Assim chamam os especialistas os capítulos 40 a 55 de Isaías. E queremos focar hoje no primeiro cântico do servo, Isaías 42, versículos de 1 a 9. Queremos, antes de entrar no tema, agradecer a referência que fizeram chegar a nós pessoas que enviaram perguntas, pessoas que nos mostraram também a sua alegria de acompanhar o canal. Entre elas, lembramos hoje Marcos do Ponto K, de Manaus, Licimeire de Fortaleza, Maria José Cavalcante de Fortaleza também, Antônia de Manaus, Marlene de Manaus, também lembrar Areta e Daniel Cardoso. Como digo, são várias pessoas, eu não lembrei todas, mas vamos ir recolhendo nos próximos dias também as referências destas pessoas que mostraram a alegria de acompanhar o canal, de que foi muito bom o vídeo que acompanharam, por exemplo, aquele de Consolai, Consolai o meu povo, ou outros também, os fios do Evangelho de Marcos, o seguimento. Foram várias pessoas que se manifestaram, né? Gratos assim também, nós por esta referência ou este modo de nos dar também uma opinião, que isso para nós também conta bastante. Portanto, enviem suas perguntas, enviem suas experiências, enviem também as opiniões que possam ter sobre os nossos vídeos. Dito isso, vamos dizer que nesse livro da Consolação, nesse livro de Isaías, temos 4 cânticos do servo, chamados como Cânticos do Servo de Yahvé ou Cânticos do Servo do Senhor. Temos o primeiro no capítulo 42, que vamos ler e comentar hoje. O segundo cântico encontramos no capítulo 49, versículos de 1 a 9. O terceiro cântico, capítulo 50, versículos 4 até 9. E o quarto cântico, capítulo 52, do versículo 13 até capítulo 53, versículo 12. Nos próximos encontros iremos já dando referência explícita de cada dos cânticos e aprofundando estes cânticos no contexto do livro. Portanto, sempre salientamos a nossa leitura narrativa envolvente. Queremos así aprofundar estes maravillosos 16 capítulos, do 40 a 55, para ajudar a dar alegria, vida e esperança nesses tempos de pandemia. Ficamos no primeiro cântico, Isaías 42, de 1 a 9. Pode acompanhar em sua Bíblia. Eu vou ler o texto deste primeiro cântico e depois vamos frisar versículo por versículo ou alguns versículos juntos para ver a profundidade deste cântico e também ver o modo como apresenta o Senhor a este servo e o sentido profundo desse ser servo do Senhor. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade trará o direito. Não vacilará, nem desacorçoará, até que estabeleça o direito na terra.
e as ilhas aguardem seu ensinamento. Assim diz Yahvé, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu o alento aos que a povoam e o sopro da vida aos que se movem sobre ela. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Eu sou Yahvé. Este é o meu nome. Não cederei ao trem na minha glória, nem na minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já se realizaram. Agora vos anuncio outras, novas. Antes que elas surjam, eu vos anuncio. Até aqui o texto deste primeiro cântico do servo de Yahvé. E a primeira coisa que queremos salientar é o Senhor, é Yahvé, é o mesmo Yahvé que está apresentando desta maneira o seu servo. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Vamos agora a salientar diferentes aspectos deste texto. Como digo, salientamos sempre ler o contexto. Em primeiro lugar, se fala do servo a partir do capítulo 41, versículo 8, até o capítulo 53. Podemos dizer que o termo servo, o termo meu servo, é muito significativo nos capítulos 41 até 53 do livro de Isaías. Primeira coisa que chama a atenção é que é o mesmo Deus que apresenta a identidade deste servo e qual é o significado, a referência deste servo. Num diálogo que tivemos ontem sobre este texto, aparecia um pouco duas atitudes ou dois perfis do servo. Havia uma pessoa que salientava este servo como um indivíduo ou talvez um pequeno grupo dentro daqueles exilados ou dentro do povo de Israel. Outra pessoa salientava que o servo era todo o povo de Israel ou a nação de Israel. E os especialistas não chegam a uma conclusão. Podemos dizer assim, como duas definições deste servo, como acabo de dizer, uma que pronuncia ou salienta mais a dimensão individual, e outra que salienta mais a dimensão coletiva de povo, etc. Eu acho que as duas estão presentes e o texto permite em diferentes momentos salientar uma ou salientar outra, e que fica difícil às vezes salientar esse elemento quando se diz que o servo vai ser aliança do povo, né? Então, se vai ser aliança do povo, não pode ser identificado com o povo enquanto tal, mas pode ser um grupo de referência que faz, podemos dizer assim, esse significado, essa presença maravilhosa de atuação do servo dentro dos exilados, etc. Né? Então, servo temos que dizer que tem um sentido positivo, muito positivo e relevante. Servo era, naquele contexto do Médio Oriente, o emissário plenipotenciário. Vou repetir um pouco esta expressão, né? Era um emissário plenipotenciário que representava e tinha a autoridade daquele que o enviava. Se era o rei, se era o imperador. Vamos ver um exemplo
desde os tempos atuais, por exemplo, quando há um congresso ou quando há uma assembleia, etc., e o Papa não pode estar presente, ele envia um emissário e essa pessoa, enquanto enviado especial, representa, com tudo o que isso significa, o Papa, etc., né? E seria como o embaixador de confiança. Então, não simplesmente, quando escutamos a palavra servo, como poderíamos dizer, referência a escravo ou esse sentido, não. Servo, por exemplo, vemos no livro do Êxodo, capítulo 14, 31, a referência a Moisés, o meu servo Moisés. Também se fala de o meu servo Abraão, o meu servo Davi, por exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Ou se fala, por exemplo, de meus servos os profetas, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13. Ou também no livro de Jeremias, capítulo 7, 25. Então vejam aí, servo tem um significado específico e relevante no Antigo Testamento, nos vários momentos e especificamente nos capítulos 41 até 53 de Isaías. Encontramos esta referência, meu servo, vejam aí que é toda uma característica especial, no capítulo 42, versículo 1, 19, no capítulo 43, 10, no capítulo 44, versículos 1, 2, 21, no capítulo 45, 4, no capítulo 49, 3 e versículo 57, no capítulo 50, versículo 10, capítulo 52, versículo 13 e 53, versículo 11. E uma coisa interessante neste livro de Isaías é que depois do capítulo 53, o servo no singular já não ocorre mais em Isaías e aparece no capítulo 54, versículo 17, vai aparecer o plural, meus servos, e depois ao longo dos capítulos 56 e 66. E assim encontramos esse plural, os servos, em 63, 17, capítulo 65, versículos 8, 9, de 13 a 15, e capítulo 66, versículo 14. Então temos aí, podemos dizer, este servo que é enviado para reconstituir o povo, para fazer surgir ou regenerar a esperança, para que o povo comece a acreditar ou a continuar acreditando que Yahvé não se esqueceu. Os exilados, aí em Isaías 49, 14, começam a dizer: Yahvé se esqueceu de nós. Yahvé já não conta conosco. Yahvé parece que já se... E aí temos uma expressão muito bonita que o profeta usa em nome de Yahvé, em nome do Senhor. Pode uma mãe se esquecer do seu filhinho que leva no colo? Pode se esquecer? Pergunta o profeta. Vamos imaginar que isso possa acontecer. Muito difícil, mas vamos imaginar que isso possa acontecer. Yahvé jamais se esquecerá de ti. Essa é a confiança que o profeta transmite para os exilados, né? Então vejam que coisa linda, né? Então o profeta que está compartilhando a mesma experiência do povo é capaz de convidar exatamente a manter ou recriar a experiência, né? Eis o meu servo, portanto é uma apresentação solene de parte de Deus, a quem sustento. Mais adiante vai dizer que está
levando pela mão, portanto está em boa companhia, né? O meu escolhido. E aí temos no capítulo 9, versículo 35 de Lucas, naquele texto da transfiguração, onde se vai falar exatamente dessa referência: eis o meu filho, o meu escolhido, né? E ouvi-lo. Também temos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. É interessante que este cântico é citado abundantemente no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 18 a 21, em referência a Cristo. Então, podemos dizer assim, este cântico tem como dois referenciais e os dois são significativos. E os dois devem ser levados em conta e sempre na sequência. Às vezes, quando estamos nos grupos ou refletindo com alguma pessoa, ao escutar este cântico, diz: então está falando de Jesus Cristo. Então eu costumo dizer: em princípio não, e em princípio sim. Então vou explicar um pouquinho isso, né? Em princípio não, quer dizer, quando estamos aprofundando os textos do Antigo Testamento, dos profetas, por exemplo, né? Como é o nosso caso, né? Então a referência primeira, direta, como interlocutores, podemos dizer assim, são as pessoas, ou grupos, ou o povo daquele contexto. Por exemplo, se Isaías está se referindo aos sacerdotes ou às autoridades no primeiro, segundo, terceiro capítulo de Isaías. Os destinatários primeiros, os interlocutores, são aqueles, vamos dizer assim, dos anos 730, 720, vamos dizer aproximadamente, antes de Cristo. Esses são os primeiros destinatários e interlocutores. Aqui também, quando se fala do meu servo, em primeiro lugar se está referindo ao servo, seja individual ou coletivo, que está presente na situação de Babilônia, do exílio da Babilônia, e que convidado a interpelar, é convidado a animar, a fazer surgir, poderíamos dizer assim, das cinzas, a alegria, a vida, a luz e os sonhos. Agora, estes cânticos do servo, como as primeiras comunidades vão reler, e também Jesus vai fazer referência a eles, né? Por exemplo, no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus está apresentando, podemos dizer assim, as suas coordenadas do reino de Deus, né? Aí ele vai ler esse capítulo 61, capítulo 61 de Isaías, e a partir dele vai dizer: hoje se cumpriu esta escritura, e vai fazer essa apresentação solene da missão dele como o ungido, aquele que é movido e levado pelo Espírito de Deus, etc. Né? Então, estas são as duas referências, por um lado, aos interlocutores do contexto que o profeta está falando, e depois uma referência a Jesus Cristo, ou uma referência também às comunidades que hoje, ou nos tempos passados, também se sentiram interpeladas, se sentiram, vamos dizer assim, movidas por essa palavra inspirada de Deus, né? Então, os dois momentos, isso é importante para perceber como o que foi válido para aquele contexto do exílio, depois Jesus vai atualizá-lo no momento concreto e específico desse primeiro século, né? Naquelas realidades, e depois as comunidades vão também aprofundar esse sentido, iluminando, animando as realidades, os desafios que a realidade atual nos está apresentando. Acrescentar ainda uma coisa, sobretudo Carlos Mestre salienta isso,
e é que o livro de Isaías, junto com os Salmos, são os dois livros mais citados do Novo Testamento. Me referindo diretamente agora sobre o livro de Isaías, quero dizer um pouquinho uma espécie de parábola, uma espécie assim, podemos dizer assim, de expressão popular que usa Carlos Mestres, né, que para iluminar um pouquinho como Jesus, podemos dizer assim, vivenciava e se deixava levar por este texto do profeta Isaías, né? Então, Carlos Mestres faz uma imagem assim, poderíamos dizer, popular, um pouco assim também para crianças ou para idosos, né? Para qualquer idade, né? Ou para famílias, né? Diz que Jesus, quando encontrava dificuldades, quando encontrava confrontações, etc, etc, disse, por onde que eu vou anunciar o reino de Deus, por onde que tal coisa, e então disse, Carlos Mestre diz que no bolso levava como um caderninho, né? O caderninho que tinha lá anotados os textos do profeta Isaías, e então ele lia um desses textos e aí iluminava a sua vida, etc, né? Como digo, é uma imagem popular, né? E temos que ler em profundidade isso, né? Porque Jesus vai fazer muitas referências, e as comunidades cristãs também, exatamente ao profeta Isaías, e depois também, como dizia antes, aos Salmos ou outros textos, né? Seja Zacarias, seja Daniel, etc, né? Então isso vai ser importante, né? E quero salientar agora, seguindo um pouco já o texto, pus sobre ele o meu espírito e lhe trará o direito às nações. Então vejam aí, Jesus, quando vai comentar aquele texto do capítulo 61 de Isaías, e este texto também, pus sobre ele o meu espírito. Então, o profeta, o servo, vai ser guiado, animado pelo Espírito de Deus. E aqueles que se deixam guiar e animar pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus, vai dizer Paulo, né? Então, aqueles que se deixam guiar, né? Então, Jesus vai se deixar guiar, este servo vai se deixar guiar por este Espírito, né? E então, vamos ver que isto é muito bonito também e traz luz e também poderíamos dizer algumas coordenadas, alguns critérios ou algumas dicas de como evangelizar hoje aqui na Amazônia, de como evangelizar hoje no Brasil ou em outros contextos de pandemia, de situações difíceis, etc, né? E vejam aqui do versículo 2 ao versículo 4. Vou reler e vou comentar brevemente as expressões. Então, este servo de Javé não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuloante, com fidelidade trará o direito, não vacilará, não desanimará, até que estabeleça o direito na terra e as ilhas aguardem seu ensinamento. Temos aqui 7 vezes não clamará, não, não, não. Quer dizer, uma expressão dita em sentido negativo, mas que ao mesmo tempo indica uma atitude muito positiva. Esse não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas. Então, quer dizer, ele vai por um caminho de, poderíamos dizer assim, dos fios domésticos, né? Então, ele não grita nas ruas, mas ele entra nas casas, ele toma um café, toma um tambaqui, ele compartilha essa vida das famílias, etc, viu? Então, ele é uma proximidade, né? Não vai fazer como Jonas, né? Que ele vai clamar por um dia e aí vai ter aquela conversão maravilhosa, né? Não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade trará o direito. Vou destrinchar um pouquinho estas duas metáforas e não
quebrará a cana rachada, não apagará a mecha ou pavio que já está se apagando. Como salientávamos naquele texto de Isaías 40, quando se falava dos vales, quando se falava das colinas, etc. Aqui não estamos falando das canas rachadas, por exemplo, de bambu, não. Ou da mecha, que pode ser no sentido de uma vela que está se apagando, né? É claro que a imagem é essa aí, mas o sentido é mais profundo, é um sentido antropológico, existencial, referido às pessoas. Então, não quebrará a cana rachada significa, poderíamos dizer assim, aquela pessoa, aquele grupo, aquela família ou aquela comunidade, né? Aquele povo que está quebrado, está rachado, está desanimado, está desapontado, que está querendo jogar a toalha, já disse, como vai dizer o profeta no segundo cântico, me cansei inutilmente. Portanto, cansei inutilmente. Trabalhei, suei a camiseta de janeiro a janeiro, total, não consegui frutos apenas, pronto, não vale a pena continuar. Não quebrará a cana rachada. Então, quer dizer, vemos no Evangelho como Jesus vai exatamente realizar essa obra de não quebrar a cana rachada. Cana rachada só basta pisar um pouquinho e pronto, a cana já não existe mais, né? Veja Jesus quando acolhe pessoas fragilizadas, elas recobram a alegria, a resiliência, a resistência, a ousadia, a força de caminhar, de levantar-se, de pegar a maca, de anunciar o reino de Deus, né? A mesma coisa da mecha bruxuleante que não apagará. É aquele pavio que já está praticamente apagado, né? Só basta tocar um pouquinho e não. Aí ele vai, né? São imagens, podemos dizer assim, que trazem para nós situações existenciais, pessoais, grupais, sociais, eclesiais, familiares, etc., né? E a partir de uma atitude positiva, dizer, levanta-te e anda. Eu estou lembrado agora de uma cena do Abbé Pierre. O Abbé Pierre era um sacerdote francês que, entre outras coisas, né, ele criou os grupos chamados Trapeiros de Emaús, né? E então, nos primeiros anos, podemos dizer assim, em que ele estava trabalhando, uma noite acabou de celebrar a Eucaristia e ele tinha uma pessoa fragilizada, realmente não podia subir as escadas, e chegou outro jovem por lá, e este jovem disse para o padre Pierre, né? Padre, quero me suicidar. Aí o padre Pierre disse, bom, cala a boca, venha, segura aí, me ajude a carregar este irmão e depois comentamos. Conversamos, aí pronto, vamos ver a sua situação. Aí diz que aquele jovem ajudou o padre a levar aquele doente, aquela pessoa que tinha dificuldade de locomoção, né, a subir no primeiro andar, e depois aí o padre Pierre disse, bom, agora vamos conversar. E aí me conte tudo. Aí contou a história dele, etc, etc, e depois de um tempo ele se tornou também um dos grandes colaboradores do padre Pierre, da obra dele, que está em vários lugares e em vários continentes, né? Então, dizer, situações que praticamente, poderíamos dizer assim, fecham o nosso horizonte, que parece que podemos jogar a toalha, mas que quando alguém diz uma palavra, se aproxima de nós, ilumina o nosso olhar e tomamos uma atitude diferente diante da vida, né? Para estabelecer o direito na terra. Não vacilará, não desistirá. Muito bonito. Nas comunidades daqui da Amazônia, ou lá
Nordeste, a gente viu situações em que o pessoal vacilava ou desistia. Lembro a expressão de uma catequista lá de Salvador, lá nos anos 90, que dizia: Padre Justino, aqui o pessoal se perde por muito pouco. Então talvez nós, animadores, padres, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, devemos ter presente isso. O pessoal se perde por muito pouco. Então perceber isso, né? Se alguém falta, então estar atentos, porque pode ser que esteja vivendo uma situação particular ou algum momento, algum motivo específico, então para que ninguém se perca. Veja Jesus no capítulo 17 de João, quando está nessa oração de tipo sacerdotal, diz: Senhor, ninguém dos que me diste se perdeu, né? Sou o filho da perdição. Então, para que ninguém se perca por pouca ou por muita coisa, né? E as ilhas aguardem o seu ensinamento. Estabeleça o direito na terra, e as ilhas, a terra representa a missão, e as ilhas representam também o sentido da missão, mas a missão, vamos dizer assim, que está mais longe em todos os sentidos, sejam geográficos, sejam existenciais, etc. Né? As ilhas, até lá chega o anúncio, como em outro texto de Isaías vai dizer: grita, anuncia, eleva a tua voz para que até as ilhas chegue essa palavra de Deus. Porque o servo vai permanecer firme na sua missão? Porque o Senhor Yahvé vai dizer para ele: assim diz Yahvé, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu o alento aos que a povoam e o sopro de vida aos que se movem sobre ela. Então vejam bem, nada menos o Criador dos céus e da terra é aquele que está sustentando. Vejam aí, eu sustento o meu servo, o seguro firmemente com minha mão poderosa, né? Então, o Criador dos céus e os estendeu. Criou os céus e os estendeu. Vejam que imagem bonita, viu? É como a mulher que lavou a roupa, né? E aí então, no varal, cria os céus e estende, né? Como que estica esses céus para que se estendam de oriente a ocidente, né? Firmou a terra e o que ela produz. Vejam aí, é como um revisitar, podemos dizer assim, esse pano de fundo do primeiro relato da criação, mas contemplado e meditado em outro contexto diferente. Criou os céus e os estendeu, firmou a terra, vejam aí, primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, essa referência velada, mas muito direta, que deu o alento aos que a povoam e o sopro de vida aos que se movem sobre ela. Esse sopro de vida está fazendo referência ao segundo relato já da criação, onde se fala de o Senhor assoprou e deu um alento de vida, etc. Né? Eu, Yahvé, te chamei para a justiça, tomei-te pela mão e te modelei, e te constituí como aliança do povo, como luz das nações. Eu, Yahvé. Vejam aqui, temos uma entrada enfática. Eu, Yahvé. Lembremos aquele diálogo de Moisés com o Senhor, com Yahvé, nos capítulos 3 e 4 de Êxodo. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça. Te chamei, te convoquei, te enviei, tomei-te pela mão e te modelei. Vejam aí, eu sustento meu servo, tomei-te pela mão. Vejam aí a segurança que oferece o Senhor a seu servo, ao profeta, a este enviado, a este mensageiro, né? Tomei-te pela mão e te modelei.
Vejam aí Jeremias, desculpem aí, Jeremias no capítulo 18, onde fala do oleiro, né? Esse modelar, né? E o segundo relato da criação. Eu te modelei, te constituí como aliança do povo. Então vejam aqui, este servo está constituído como aliança do povo, então, em certo sentido, é diferente do povo, mas que tem uma relação com ele, né? Como luz das nações. Aqui temos uma imagem muito bonita deste servo que tem uma missão universal, uma missão para todas as nações. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, luz das nações, e temos essa característica universal. O profeta Simeão também vai dizer de Jesus, quando toma o menino nos seus braços: luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Então, esta missão universal do servo, e também pode ter um significado bastante preciso. Severino Croato salienta esta dimensão do servo a respeito da luz das nações, que estaria se referindo mais concretamente aos dispersos nesse vasto império babilônico ou nas fronteiras, etc. Né? E depois, no capítulo 49, vai dizer recolher, reunir e levar para a terra de Israel. Né? Te constitui aliança do povo como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Então vejam a missão bonita deste servo. Por um lado, essas expressões negativas: não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz, respeitará a cana rachada, etc, etc. E aqui uma dimensão que complementa: abrir os olhos dos cegos. É o que vai dizer Jesus quando João Batista envia 2 discípulos a perguntar a Jesus se é ele que deve vir ou devem esperar a outro, aí no capítulo 7 de Lucas, versículo 22. E aí Jesus vai dizer: olha, aí vai mostrar uma série de sinais: os cegos veem, os coxos caminham, etc. Né? Feliz que não se escandaliza de mim, os mortos ressuscitam. Então, abrir os olhos dos cegos. Depois, aí mais adiante, no versículo 19, vai dizer quem são realmente cegos. Vai dizer que o servo, o povo é cego, etc. Né? Soltar do cárcere os presos. E aí, como é que podemos, nesta situação que estamos vivendo, situações bastante complexas em todos os estados do Brasil, né? Eu quero fazer memória da PAC, né? Um amigo, Valdeci, que trabalha aí, e como há todo um projeto de restabelecer, de recuperar a vida dessas pessoas, e chegar. Isso está todo num projeto que agora não é o momento de explicar tudo, mas segundo os termos da lei, etc, etc, onde tem juízes, etc, etc, tem advogados aí colaborando, etc, e chegam a colocar, né, depois de um processo de trabalho, de reflexão, etc, chegam a dar as chaves aos presos. Então, um dos presos vai ter a chave do presídio. Então, coisas. Então, soltar do cárcere os presos, né? E não só no sentido, podemos dizer assim, físico dos presos que estão nos cárceres atuais, mas tantas pessoas que hoje estão presas através da droga, da violência, de pertencer a certos grupos, etc., que não podem sair, né? Então estão num cárcere, estão presos realmente, né?
e dá prisão aos que habitam nas trevas. Quantas pessoas caminham na escuridão? Portanto, é um ponto para nós refletirmos seriamente, né? Eu sou Javé, este é o meu nome. Vejam aí o rosto de Javé, que se apresenta como aquele que confia no ser humano, que confia no seu servo, e como digo, esse servo pode ser cada um de nós, por que não? E na medida em que nós trabalhamos por instaurar a justiça, a fidelidade, a partilha, a solidariedade, estamos realmente sendo esse servo de Javé. Este é meu nome, não cederei ao trem a minha glória, a minha honra aos ídolos. As primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas. Antes que elas surjam, eu vos anuncio. Quero refletir um pouquinho estes últimos dois versículos, versículo 8 e 9 do capítulo 12, né? Então, Javé está reivindicando nesse contexto da Babilônia a sua presença forte, a sua presença de Criador. Portanto, nada de pensar em ir atrás de Marduk, né? E refletiremos mais amplamente quais são as tentações desse povo que está lá na Babilônia, e exatamente Javé, que vai mostrar que é aquele que criou os céus, modela a terra, aquele que dá vida, etc., que se cuida dos últimos, dos pequenos, etc., né? Como víamos nesse texto de Isaías 40, 11, que cuida, que guia o rebanho e que cuida dos cordeirinhos, que cuida das mães que amamentam, etc., etc., né? Ele vai ter muito cuidado, muita memória viva do mais pequenino, dos seus filhos, das suas filhas, né? As primeiras coisas já se realizaram. Aqui o povo tem a tentação, o povo que está lá na Babilônia, tem a tentação e a saudade de dizer: naqueles tempos Deus fazia maravilhas, né? Referindo-se ao Êxodo, e quando Deus nos tirou da casa da escravidão. Aí Deus fazia maravilhas, né? Mas, e o profeta vai dizer, as primeiras coisas já se realizaram, aquelas já Deus realizou. Mas agora vos anuncio outras, novas. Vejam aqui que coisa bonita, viu? Para este tempo de pandemia, de situações difíceis, de desafios que são sempre novos cada manhã, anuncio outras novas. Então, o Senhor quer realizar também hoje aqui na Amazônia coisas novas na evangelização. Antes que elas surjam, eu vos anuncio. Então, dizer, o profeta Isaías, que está acompanhando estes desterrados lá na Babilônia, e que estão pensando saudosamente do passado, dos tempos do exílio, e dos tempos, desculpem, da libertação ou do êxodo do Egito, ou estão pensando naqueles juízes que libertavam o povo lá, quando já estão na terra prometida, e parece que dizem: bom, Deus fazia, mas hoje, como vai dizer o Salmo 77, parece que o braço de Deus já não tem poder, Deus mudou, e esta é a minha sina, esta é a minha tristeza, esta é a minha conclusão, a minha realidade, né? Que pena que o braço de Javé mudou. Está aí nas entrelinhas um pouco esta espécie de lamentação do povo, de alguns do grupo que estão lá presentes, etc., né? Então o profeta vai dizer: cuidado, pare no carro, Javé, o Criador do mundo, não entregou o mundo, mas ele tem a rédea das situações, dos povos, dos conflitos, está nas suas mãos, e portanto não podemos desanimar, não podemos desistir. Olhemos com coragem para frente, porque Deus, Javé,
vai criar coisas novas. E o que realizou, fazendo sair da casa da escravidão, naquele tempo, no Egito, ele vai também realizar uma libertação ainda muito maior, muito mais profunda, muito mais significativa da Babilônia para a terra que perderam, para Jerusalém, a mãe que vai dizer: todos estes que me deu. Foi o Senhor, foi Javé, que realmente disse e realizou: eis o meu servo, eu sustento com minha mão poderosa, e portanto ele vai anunciar aos povos a libertação, vai ser aliança e luz para as nações. Convido vocês do canal Justino 70 Caminho de Emaús a reler, a retomar este capítulo 42 do livro de Isaías, a reler um pouco todo o capítulo, porque é muito bonito os versículos que seguem a este cântico e que mostram como Deus está acompanhando o povo lá onde ele se encontra. Num primeiro momento no Egito, Deus estava presente lá. E no segundo momento, quando temos aí os juízes, Deus está presente através de personagens mais ou menos individuais, como temos os juízes, como temos Débora, como temos os profetas, etc, etc. Ele está presente também no momento do exílio da Babilônia e vai estar presente depois no seu Filho Jesus, em situações também que veremos em outro momento, e vai estar presente depois nas comunidades, e vai estar presente ao longo da missão, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo, o como mostra a sua presença de Cristo vivo, o vivente Senhor da vida, no livro do Apocalipse. Continuemos lendo, refletindo sobre estes capítulos de Isaías 40, 55, chamados o livro da consolação. Nada mais conveniente para estes tempos de pandemia. Um abraço fraterno, Justino, desde Manaus.